E aí, pessoal, hoje nós vamos falar de cinema, memória, patrimônio, equipamentos culturais e desastres naturais a partir de uma relação cinema-história. Porque recentemente eu assisti a um documentário, na verdade há um mês atrás, na Sala Redenção, sobre a histórica enchente de 1941 em Porto Alegre, que até então tinha sido o nosso maior desastre natural na história, e infelizmente superado agora em 2024 pela enchente que nós tivemos recentemente. Eu vou falar um pouquinho desse documentário para vocês e eu vou falar também de uma relação cinema-história, vamos falar de memória. Eu vou mostrar um pouquinho sobre essa relação intrínseca que há entre cinema e história. E no final desse vídeo vai ter uma surpresa, hein? Fica até o final que vai ter uma surpresa para ti. Então, gente, há um mês atrás eu estive na Sala Redenção, que é o cinema universitário da URGS, a nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, assistindo ao documentário O Flagelo da Enchente. Esse documentário ele é conhecido hoje como Flagelo da Enchente, mas na época o nome completo era O Flagelo da Enchente assola Porto Alegre. Bueno, esse documentário foi feito no ano de 1941. Mas eu quero pegar esse tópico aqui e trabalhar um pouquinho com vocês essa noção de cinema-história, que é uma noção criada lá pelo grande historiador Marc Ferrot, nos anos 60. Né? Ele utilizava o que ele chamava de análise social reversa. O que significa isso? Significa pensar que um filme ele tem uma série de camadas de trabalho social nele. Um filme ele é feito por um grande conjunto de pessoas, o filme é feito por uma ou mais empresas ou até indústrias, o filme ele é visto por muitas pessoas, ele se desloca por mais de um circuito dentro da sociedade e, portanto, ele acaba sendo um produto social, ele é um produto que é feito de uma sociedade e que nós podemos estudar essa sociedade quando fazemos uma análise reversa, ou seja, a gente começa analisando o filme e depois a gente vai analisando outra instância da sociedade. Quem foram os atores sociais que estavam fazendo aquele filme? Em que contexto histórico eles estavam? Em que contexto social eles estavam? Qual é o contexto político? Quais as repercussões que isso teve? Então, a partir de um filme, a gente pode estudar grandes camadas sociais. E isso acontece aqui. Eu vou falar um pouquinho, né? Então, vejam só, gente. Mas eu vou alterar um pouquinho a ordem desse estudo aqui para ficar um vídeo melhor para vocês, tá? Então, assim, gente, a primeira coisa que eu quero falar é que esse documentário, feito em 41, ele foi feito pela Leopold Sons, que foi aí uma das principais produtoras de filmes, de documentários, enfim, na história do Rio Grande do Sul. Talvez a principal, uma produtora que funcionou dos anos 20 aos anos 80. Olha só o tempo de produção incrível e que produziu muitos filmes, muitas imagens importantes na história do Rio Grande do Sul foram produzidos pela Leopold Sons. O acervo da Leopold Sons, a maior parte, hoje está na RBS. A RBS comprou esse acervo faz muitos anos já. Mas esse documentário, O Flagelo da Enchente, ele está preservado na Cinemateca Brasileira. Olha só que importante. Falando um pouquinho do documentário do Flagelo da Enchente, foi filmado numa estética bastante parecida com jornalismo. O narrador ele vai visitando os lugares, a equipe de filmagem foi visitando os lugares, e essa narração de fundo vai sendo bastante descritiva dos acontecimentos. A gente pode dizer que no filme, para quem vê o filme ali, ele tem um tom até assim um pouco alarmista, um pouco melodramático, né? E tem uma narração que às vezes é até um pouco engraçada, mostra as pessoas, ele vai sempre fazendo um tom de gravidade muito grande, né? E aí, pegando a relação do público com a obra, que nesse caso é muito importante, a gente pode ver que o público eu repito, eu estava vendo esse filme numa sala de cinema, na sala universitária da URGS, e com uma sala que tinha muita gente na sala, uma sala de cinema, e que estava com um bom público. As pessoas claramente reagiam a muitas das cenas, quando mostrava, inclusive
mostrava lugares de Porto Alegre que a gente vê que a enchente foi muito parecida com a de 2024. As reações das pessoas, as pessoas reagiam até à narração, quando a narração falava alguma coisa um pouco mais que a gente acha engraçado hoje, na época talvez não fosse. Então, olhem, este senhor está em perfeito estado, apesar de ter passado por tudo que passou. Aí o cara lá com uma cara de triste. E as pessoas, claro, dão uma risada e tudo, né? Então, essa sessão coletiva de compartilhamento da memória para nós aqui em Porto Alegre. Vejam, nós acabamos de passar por isso e nós vemos o que as pessoas em 41 passaram, nós vemos as similaridades, os lugares onde a água entrou, tudo muito parecido. Os abrigos, muito parecidos com os de hoje. Inclusive, tem uma hora que o filme vai falando das histórias dos abrigos, fala de casamentos que aconteceram. Tem um momento que fala que uma mulher mostra, né? Mostra eles, assim, uma mulher de 105 anos que conheceu lá um homem de 95 e casaram. Então, essas histórias da enchente, esses relatos que acabam se constituindo em um documento precioso de memória. Olha que importante. Tem um outro momento lá que fala que a estimativa é que vai ficar, que a cidade de Porto Alegre vai ficar 3 dias sem luz. Na hora, isso foi incrível, porque as pessoas na hora, elas assim, reagiram assim, pô, porque nós aqui em 24 ficamos muito mais tempo do que isso sem luz, né? Vejam, esse filme eu fui procurar na Cinemateca Brasileira. Olha a importância de um trabalho de preservação de memória coletiva que faz a Cinemateca Brasileira, que nós temos que defender com unhas e dentes. Aqui na Cinemateca Histórica, aqui no meu projeto, eu sempre defendi a Cinemateca Brasileira, sempre abandonada pelos governos, né? No governo passado ela foi deixada as traças pra pegar fogo, que foi o que aconteceu. Denunciamos aqui, participamos de protestos, chamamos, enfim. E a Cinemateca Brasileira, a gente vai no site lá, quando a gente pesquisa sobre esse filme, tem cartazes da época, tem o sinopse da época lançadas aos jornais, e é um documento muito interessante, inclusive, mostra ali a sinopse, né, o release, digamos, né, falando, olha, promovendo o próprio filme, este é um filme histórico, a partir deste filme que Getúlio Vargas ficou sabendo da real situação em Porto Alegre. Então, isso é de uma preciosidade incrível. E depois do filme teve debate com uma pessoa que era especializada no tema. Então vejam, um circuito perfeito de preservação de memória. Um filme que foi feito na época dos acontecimentos, em 41. Um filme que está preservado pela Cinemateca Brasileira, que é pública. Um filme que foi exibido numa sala de cinema, e não qualquer sala de cinema, uma sala de cinema, vamos dizer, entre aspas, alternativa, que é uma sala universitária, já propicia o debate, e depois tendo o debate com uma pessoa especializada no tema, e depois nós, público, que podemos conversar com... Eu, por exemplo, estava lá com um amigo meu, um primo meu, a gente conversando sobre o tema, depois, sabe? Então, tu tem a oportunidade de criar novos significados para aquilo na tua memória, que é tua, mas também uma memória coletiva. E isso é a importância da gente estudar o cinema a partir de uma perspectiva cinema-história. Então vamos analisar bem esse circuito de memória para a gente entender. Esse filme foi feito por uma instituição privada que provavelmente tinha recursos também públicos. Ela, hoje em dia, esse documento fílmico que é esse documentário, está preservado numa instituição pública e foi exibido numa outra instituição pública com pesquisadores e o público. Vejam, qual é a chance de um mercado privado fazer isso? Nenhuma. Porque só faria se te desse lucro. Isso aqui não é um negócio que é para dar lucro. E não vai dar lucro. E não tem que dar lucro. Não tem que dar lucro. Nem tudo é a partir do lucro. Olha a importância social e histórica de constituição nossa, coletiva como sociedade. Ter esse tipo de equipamento cultural e de guarda pública de memória. Isso é importantíssimo. E isso é algo que tem que ter dinheiro público. Mas tudo que é público nós estamos pagando. Sim, nós estamos pagando e nós temos que pagar. Nós pagamos muita coisa que não dá retorno. Isso aí é uma coisa que dá retorno. Então vejam, é muito importante sim nós termos esse equipamento cultural. Então, minha gente, para quem ficou até o final, eu vou deixar aqui um recado que é o seguinte. Quem quiser ver esse filme, tem como ver. Sabe aonde? Na Cinemateca Play, que é o meu canal de filmes completos. Quem quiser é só procurar ali, Cinemateca Play, vocês vão encontrar.
e vão achar esse filme. Olha que surpresa aí.